Bababá, gugudá, tutu, pá, tutu, pá. Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Para muita gente que olha de fora, a linguagem jurídica parece, sei lá, um labirinto impenetrável cheio de termos densos e frases quilométricas, não é verdade? Mas olha só que interessante, o português jurídico não foi feito para confundir, ele foi feito para construir. É super útil imaginar os profissionais do direito como verdadeiros arquitetos. Eles não usam tijolos ou cimento, a matéria-prima deles é literalmente a linguagem. E assim como um prédio gigante ou uma casa precisam de uma planta baixa perfeita para não desabarem, um bom argumento legal exige um projeto textual rigoroso. Então, a nossa proposta hoje é decifrar essa linguagem. Vamos quebrar as partes mais densas e mostrar que quando a gente enxerga tudo isso como projeto de um arquiteto, a coisa toda fica incrivelmente lógica e, para falar a verdade, bem fascinante. Bom, vamos direto ao ponto para ver como isso funciona na prática. Nossa jornada de hoje vai do macro para o micro. A gente vai passar por modos textuais no direito, depois, narração e descrição, o esquema dissertativo argumentativo, a fundamentação e lógica jurídica, algumas ferramentas super práticas como abreviaturas e siglas e, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o peso do latim. Começando pelo número 1, modos textuais no direito, a fundação da linguagem jurídica. Para começar qualquer obra, a gente precisa entender o terreno, certo? A prática jurídica acontece quase que inteiramente através da escrita, onde a palavra é a própria ação. E observando os nossos materiais de construção aqui, a gente nota categorias bem diferentes. A esfera jurídica apoia a sua estrutura principalmente nos textos informativos, normativos e exortativos. É através das leis e portarias, que são os textos normativos, que o sistema dita as regras do jogo. E é usando os textos exortativos como os requerimentos que os advogados tentam convencer os juízes. É simples. Se o profissional não dominar qual material usar para qual função, a estrutura do argumento corre um risco gigantesco de ceder. Avançando para o número 2, narração e descrição. É aqui que a gente expõe os fatos brutos. E olha, é exatamente aqui que muito projeto acaba desmoronando na vida real. Antes de começar a debater a lei, a gente precisa estabelecer o que de fato aconteceu, expondo os fatos brutos de um caso. Digamos que a gente precise descrever a dinâmica de um acidente de trânsito. Uma descrição jurídica robusta precisa ser estritamente objetiva. Dá para ver bem a diferença? A narrativa subjetiva é carregada de emoção, envolvimento passional, aquele monte de adjetivos. Isso é ótimo para um livro de romance, mas num tribunal, compromete na hora a credibilidade de quem está relatando. O que o juiz ou o promotor precisa é daquela precisão fria, foco no tempo, no lugar, na dinâmica exata da coisa. É isso que garante que a história seja vista como um espelho fiel da realidade. O que nos leva ao número 3, o esquema dissertativo argumentativo, a estrutura central de tudo. Com os fatos bem firmes no solo, chega a hora de levantar o esqueleto do prédio e defender uma tese. Esse esquema ilustra brilhantemente a nossa planta baixa literal. Olha só como o pensamento flui. A gente começa lá no topo com o tema e a introdução, delimitando o problema e já soltando a tese principal, sem enrolação. Quem lê já é preparado imediatamente para o que vem pela frente. Depois, a gente desce para a argumentação, que vai se ramificando e sustentando tudo com evidências. Todo esse fluxo deságua inexoravelmente na conclusão, que no direito processual significa fazer um pedido super claro e prático. Ou seja, o texto deixa de ser só uma opinião solta e vira uma verdadeira máquina de persuasão calculada. Passando para o número 4, fundamentação e lógica jurídica, os grandes pilares de sustentação. Se a tese lá em cima é o telhado do nosso prédio, a argumentação atua como o núcleo duro que segura o peso das objeções contrárias. Mas afinal, do que são feitos esses pilares? Basicamente, de 3 materiais essenciais. O primeiro pilar é a fundamentação normativa, apontar o dedo e mostrar exatamente onde a tese está encorrada na letra da lei ou na Constituição. O segundo é a fundamentação doutrinária, trazer o peso de grandes estudiosos e juristas renomados para reforçar os conceitos. E o terceiro, que é absolutamente vital na prática, é a fundamentação jurisprudencial, mostrar que outros juízes e tribunais já aplicaram essa mesma lógica em casos parecidos lá no passado. A grande sacada aqui é que tudo isso precisa ser construído com uma coerência interna perfeita, sem contradições, garantindo que um passo avance logicamente em relação ao outro. Chegamos ao número 5. Ferramentas, abreviaturas e siglas. Os famosos acessórios do ofício. Casa de pé, hora dos acabamentos. Na redação forense, a gente esbarra o tempo todo com ferramentas de atalho, tipo CC para o Código Civil, STF para o Supremo Tribunal Federal, AP para apelação ou JO para julgado. Sim,
Elas são ótimas para economizar papel e tempo de digitação, claro, mas elas fazem muito mais que isso. Elas projetam autoridade, mantêm uma tradição formal fortíssima e criam uma espécie de código interno. Entender essas siglas rapidamente é como ter a chave mestra para circular por todos os cômodos dessa arquitetura sem tropeçar em nada. E, finalmente, o número 6. O peso do latim. Os adornos antigos da nossa obra. É impossível olhar para a arquitetura jurídica sem notar a presença imponente da herança romana. E não se enganem, o latim não tem nada de língua morta aqui, ele funciona como o verniz final do documento. Mas o ponto crucial é o seguinte, essas frases não estão lá só para fazer o texto só bonito. Os brocardos jurídicos, que são essas máximas latinas, são ferramentas absurdamente eficientes de compactação. Frases como indúbio pro réu não são só jargões, elas resumem séculos de filosofia do direito em poucas palavras. Quando um arquiteto legal insere uma dessas máximas, a conexão do argumento dele com uma tradição milenar é instantânea, solidificando a posição com o peso da própria história da civilização ocidental. E a mesmíssima lógica vale para as locuções latinas. Termos como ab initio, para dizer que algo foi nulo desde o comecinho, ad hoc, para designar uma finalidade super específica, ou ex officio, quando um juiz age automaticamente por conta do próprio cargo. Isso não é mera tradução. São termos técnicos, precisos e universalmente compreendidos. Eles cortam qualquer ambiguidade pela raiz. Na planta do nosso arquiteto, essas locuções são como símbolos universais de engenharia. Qualquer outro profissional que bateu o olho vai saber exatamente como ler e interpretar aquela parte do projeto. E depois de desmontar e entender toda essa arquitetura textual, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? A gente viu clarinho como a objetividade molda a narrativa, como o esquema dissertativo ergue as paredes da razão e como as leis, a doutrina e o latim cimentam tudo isso em um grande monumento de persuasão. Mas a provocação que fica no ar é: será que todo esse nível extremo de precisão técnica, com suas siglas e heranças romanas, serve primeiramente para garantir a clareza inquestionável que a gente precisa para buscar a justiça? Ou será que cria-se uma linguagem tão blindada e especializada que acaba funcionando como uma barreira, restringindo o acesso à justiça só para quem possui a chave desse vocabulário hermético? É um debate contínuo sobre a própria essência do sistema jurídico. Fica aqui o meu muito obrigado pela companhia em mais essa análise estrutural profunda. Um abraço e até a próxima. Ga, bo, dada, a, gugu, ga, baba, hihi, gaga, bo. Baba, dada, go, baba, da, baba, dada, go, baba, dada.